Isabel e vou falar sobre a Reforma Protestante e a Contra-Reforma, que é a Reforma da Igreja Católica. Esse fato ocorreu em início do século XVI. Fatores surgiram que deram início a essa reforma. Tem fatores políticos, fatores econômicos, fatores religiosos. Todos esses fatores contribuíram para a reforma protestante e também, posteriormente, a contra-reforma ou reforma católica. O fator político e econômico foi que o motivo que os estados queriam controlar a Igreja Católica dentro dos seus territórios e também queriam anexar os territórios que pertenciam ao Papa dentro da Alemanha, dentro da Inglaterra, da França, que pertenciam a Roma, e eles queriam anexar esses territórios. E o fator religioso também teve o fator da invenção da imprensa por Gutenberg, e que várias edições da Bíblia foram distribuídas pelo continente europeu e as pessoas tiveram acesso à leitura da Bíblia. E também a venda de indulgências, que foram fundamentais para a construção, para arrecadar fundos para a construção da Basílica de São Pedro, pelo Papa Leão X, que ele fez um acordo com um banqueiro para a venda de indulgências, contratou um comissionário, que era um frade dominicano, de nome João Tidzel, e esse frade começou a vender até o perdão de pecados futuros para as pessoas comprarem o perdão e a salvação. E também na cidade de Wittenberg, hoje o nome é Cidade de Lutero, hoje tem 50 mil habitantes essa cidade. Nessa cidade foi pregada na porta da catedral 95 bulas ou condenações ou críticas contra a Igreja Católica por Martinho Lutero, que era professor da universidade daquela cidade e monge também. Ofendeu o dogma da salvação pelas obras. Ele acreditava que a salvação teria que ser pela fé. Ele foi excomungado em 1520, e que foi 3 anos depois. Foram 3 anos, e depois ele recebeu apoio e proteção dos príncipes. Nesse período que ele recebeu apoio, ele traduziu a Bíblia para o alemão e distribuía panfletos. Ele apoiou os príncipes na revolta dos servos e apoiou a revolta dos príncipes, que terminou na paz de Augsburgo. É justamente essa revolta dos príncipes que chama de protestantismo. Essa sobre a história de Lutero e a reforma e surgimento da Igreja Luterana, que a salvação tem que ser pela fé. Só são 2 sacramentos agora nessa igreja, só o batismo e a Eucaristia, sendo que a Eucaristia não é a transformação do corpo de Cristo no pão e no vinho. É apenas a presença espiritual de Cristo. A reforma de Calvino. A reforma de Calvino aconteceu na França, sendo que já haviam outras ideias na França, e o Calvino era mais rigoroso nas suas leis. Ele teve que fugir. Na verdade, ele foi convidado para viver em Genebra, na Suíça. E então, por ele ter aproveitou, fez várias
vários livros sobre o tema das leis cristãs, que era sobre fiéis, sobre anciões, sobre o comportamento, como devia ser eh, a própria igreja, como seriam, teria que ter imagens, e que a salvação era através da fé. Só que a fé era dada por Deus como um dom aos seus eleitos. É como tipo uma predestinação para salvação por meio da fé. E essa foi a reforma de Calvino, de João Calvino. E na Inglaterra houve motivos pessoais e motivos políticos. Na época, em 1534. Estou falando isso e o que aconteceu na Alemanha foi entre 1517 e 1555. Já na França e na Inglaterra ocorreram no mesmo período, 1534. Em 1534, o rei Henrique VIII, ele era casado com Catarina e queria se separar para se casar com Ana Bolena, que ele teve até a filha chamada Elizabeth, que foi um período bem importante na monarquia inglesa. E então o Papa não queria que ele se separasse de Catarina para ficar com Ana Bolena, não queria que ele se separasse. Ele recusou a separação do casamento, ele veio e se separou de Roma, criou a Igreja Nacional da Inglaterra, que é o anglicanismo, praticamente toda parecida com a Igreja Católica. Mas o seu filho, Eduardo, já publicou posteriormente mudanças no próprio anglicanismo, e depois a filha do rei Henrique VIII, que é Elizabeth I, ela colocou o calvinismo dentro da igreja anglicana, só preservando a hierarquia episcopal, semelhante à igreja católica, e alguns outros detalhes que eram parecidos com a igreja católica. Então ficou uma mistura de calvinismo com o catolicismo no anglicanismo. A Contra-Reforma foi importante a presença da Companhia de Jesus, criada por Inácio de Loyola. Inácio de Loyola foi uma pessoa que nasceu na Espanha, e após alguns problemas ele conseguiu resolver esses problemas e foi convidado para estudar na França. E ele fundou a Companhia de Jesus, que foi fundamental para combater o avanço do protestantismo, sendo que a Companhia de Jesus, ela criou ajudou no Concílio de Trento, que é uma cidade. Trento é uma cidade, e nessa cidade foi feita, 28 anos depois, a reforma da Igreja Católica, que vários pontos muito importantes, que fez a reforma da Igreja Católica, que combateu o avanço do protestantismo. Um ponto é que o religioso não podia ficar em duas paróquias, tinha que ter idade mínima para ser sacerdote, padre, tinha que passar por um seminário, ele tinha um missal e seminário, tinha também que ter, não podia haver compra de cargos, e também nessa Contra-Reforma também houve a educação, eles deram valor à educação, e ajudou a divulgação através da catequese na América e no Japão, em vários lugares, nos Países Baixos, na Renânia, e isso combateu o avanço do
protestantismo na Itália, na Espanha e em Portugal. Antes de, nesse período, como demorou muito para fazer o Concílio de Trento, porque tinha uma teoria chamada teoria conciliar, que toda decisão importante da Igreja Católica teria que ter um concílio. Antes da elaboração desse concílio, tiveram que restaurar o Tribunal de Inquisição, da Inquisição, e a congregação do Index, que era para apresentar livros que eram proibidos para os cristãos. Então, assim, tipo, basicamente é o tema sobre a reforma protestante e a contra-reforma, que é a reforma da Igreja Católica.